Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer aqui uma mensagem breve para que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, irmãos, nós estamos aqui vendo o relato do livro de 2 Reis, capítulo 18, onde nós vemos que o rei Ezequias ele começa a reinar em Judá. E o livro de 2 Reis ele traz os reinos divididos de Israel, onde nós tínhamos o reino de Judá e o reino de Israel. Então nós vemos aqui que a cada vez que Deus levantava um rei, muitos deles, em vez de fazer o que o Senhor aprova, eles faziam o que o Senhor reprova. No livro de 2 Reis, você vê isso o tempo todo. Deus levantava um rei e ele fazia o que o Senhor reprovava, adorando imagens, cultuando a ídolos. Depois o filho dele, o filho do rei, ele ia e assumia o trono e fazia novamente o que o Senhor reprovava, caindo na idolatria. Mas aqui no capítulo 18, nós vemos que Ezequias, ele começa a reinar em Judá. E ele começa a reinar e ele faz algo muito interessante que faz com que ele venha se destacar em meio a tantos reis. Porque aqui no verso 3 fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Então nós vemos que ele obedeceu os mandamentos do Senhor. Ele não se corrompeu com ídolos. E aqui nós vemos a reforma que Ezequias fez naquele reinado, quando ele assumiu. O que ele fez? Ele removeu os altos. O que são altos? Eram locais de sacrifícios, eram oratórios, altares para adorar ídolos, que não eram para adorar o nome do Senhor. Ele quebrou as colunas, eram colunas para adoração a deuses, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então nós vemos aqui que inicialmente a serpente de bronze que Moisés fez sob orientação de Deus para que as pessoas viessem a olhar para a serpente e serem curadas das picadas que estavam sofrendo no deserto, ali no livro de Êxodo relata isso. Essa mesma serpente que foi instrumento de bênção na vida do povo de Israel se tornou objeto de maldição e de idolatria. Aqui nós vemos que o povo de Israel estava queimando incenso àquela serpente e adorando ela, e deram o nome a essa serpente de Neustã. Então, irmãos, esse relato bíblico ele deixa bem claro para os seus destinatários que aquele que serviu o Senhor, ele era abençoado e era honrado e cumpria as palavras do Senhor, era ricamente abençoado. Mas aquela pessoa que não fazia o que o Senhor aprovava, essa pessoa ela receberia um castigo. Então nós vemos aqui que Ezequias ele foi duplamente honrado, porque além de ser citado como está fazendo o que o Senhor agrada, está
andando nos caminhos do Senhor. Aqui fala que nunca houve rei, nunca houve rei que fizesse o que Ezequias fez. Aqui no verso 5 fala: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, nem antes e nem depois dele, nenhum rei de Judá, aqui nós temos que lembrar que o reino aqui é o reino de Judá. Nenhum rei de Judá, nem antes e nem depois de Ezequias, foram fiéis ao Senhor ao ponto de cumprir todas as ordenanças e cumprir todos os mandamentos, como nós vemos aqui finalizando no verso 6. Porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E esses mandamentos aqui são os 10 mandamentos que Deus deixou ali no livro de Êxodo, capítulo 20, e que são repetidos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, que são os 10 mandamentos, as 10 palavras, como é muito conhecido também. Então, nós aprendemos, irmãos, que nós devemos realmente viver conforme a palavra do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, que nós não devemos praticar e incentivar aquilo que nós recebemos de herança dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, que não estejam de acordo com a palavra do Senhor. Aqui Ezequias, ele foi ricamente abençoado e foi honrado, e o seu relato ele está aqui ao nosso alcance, acessível, porque Deus quis mostrar para a nação de Judá que vale a pena servir a Deus, que vale a pena cultuar esse Deus. E nós aprendemos hoje, trazendo essa palavra para o nosso dia de hoje, que nós possamos refletir sobre as nossas práticas, sobre as nossas doutrinas, sobre os nossos usos e costumes, sobre as nossas ideias e sobre a nossa interpretação da Bíblia. Porque talvez nós estamos andando seguindo padrões que não são bíblicos. Nós estamos achando que estamos adorando o Senhor, mas nós estamos cometendo idolatria até mesmo com aquilo que Deus colocou na nossa vida, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra. E você que chegou até o final desse vídeo, eu te agradeço e peço a você que, se caso você não é inscrito no canal Nova Vida em Cristo, que você se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, escreva a sua mensagem deixando a sua observação, tá bom? Clique, dê um like, envie para os seus contatos no Telegram, envie para os seus contatos no WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, envie para todas as suas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Essa é a minha oração que eu faço, agradecido a Deus pela minha e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém.